Sensacional! Mais um vídeo em meu canal, Tio Robson na área. Dê um like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vamos para mais um vídeo. Vai ser muito importante que vocês deem um like, compartilhem e se inscrevam. Pessoal, vai me ajudar e muito, dá muito trabalho para que eu continue esse projeto. Não custa nada, é só vocês compartilharem, se inscreverem, para que vocês possam estar recebendo novos vídeos e já comece a se preparar para o Enem. Esses vídeos são voltados para o 9º ano e para o ensino médio, então você vai ter toda a estrutura para vestibulares, para o Enem, para o 9º ano, para reforço, para concurso público. É um curso completo e gratuito, com um dos melhores professores do Brasil. Com o Tio Robson na área você aprende de verdade, e eu sei o que eu estou falando aqui, tá bom? Vamos lá. Semelhança de triângulos, ok? Bom, quando que dois triângulos são semelhantes? Quando os lados deles são proporcionais e os ângulos homólogos são congruentes, ou seja, são iguais. Então, nesse caso aqui nós temos o triângulo AB, né? ABC e a linha B'. AB está para a linha B', assim como BC está para B', C', assim como AC está para a linha C'. Essa divisão correspondente são os lados correspondentes. Óbvio que é correspondente, estão no mesmo lugar. Vai ser sempre um valor fixo. Essa é a razão de semelhança, chamado razão de semelhança. Tudo bem? Então, para que dois triângulos sejam semelhantes, razão de semelhança. Para que dois triângulos sejam semelhantes, primeiro, os lados homólogos, ou seja, homo igual, logo lugar, mesmo lugar, devem ser proporcionais. E os ângulos homólogos, ou seja, correspondentes, devem ser iguais. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo A', o ângulo B é congruente ao ângulo B', e o ângulo C é congruente ao ângulo C'. Logo, como todos os lados deles são proporcionais e os ângulos são congruentes, significa que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', ok? Nessa ordem, tá, pessoal? Tomem muito cuidado, ok? Tudo bem, pessoal? Bom, casos de semelhança, mas toda hora eu vou ter que verificar se os três lados são proporcionais e se os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, iguais. Não, para isso nós temos os critérios de semelhança ou casos de semelhança. Quando nós dizemos que dois triângulos são semelhantes, é que eles têm a mesma forma. O que que acontece? O triângulo azul é como se ele fosse o triângulo rosa ampliado. Essa é a ideia. Se você ampliar, ele vai encaixar. E o rosa é como se fosse o azul contraído. Se você contrair ele proporcionalmente, ele encaixa. Essa é a ideia de semelhança, tá? Então, os casos de semelhança são esse: ângulo-ângulo. Se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, então eles são semelhantes, ok? Se eles têm dois ângulos iguais, eles são congruentes. O que isso quer dizer? Que se esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse, o terceiro ângulo automaticamente vai ser congruente. Logo, os dois triângulos são semelhantes. Esse é um caso de semelhança. O outro caso é se os lados forem proporcionais. Então, se esse lado, vamos supor que aqui é x, y e z, aqui é a, b, c. O que quer dizer? Se x dividido por a for igual a z dividido por c for igual a y dividido por b, observe, se eu comecei a dividir esses por esses, nessa ordem,
Se eu comecei com o lado do maior triângulo dividido pelo lado do menor, você tem que continuar. Lado do maior pelo menor e assim sucessivamente. Se essa razão ou essa divisão der sempre o mesmo valor, então eles são semelhantes. O outro caso é lado, ângulo, lado. Se aqui for x, y e esse ângulo, esses dois ângulos forem iguais, vou colocar aqui A e B. Então, se y dividido por A for igual a x do maior para o menor, dividido por B, e além disso, o ângulo compreendido entre os dois lados forem congruentes, significa que esse triângulo é semelhante a esse, ok? Casos de semelhança. Vamos para dois exercícios muito fáceis para que vocês entendam, tá bom? Então tá aqui, ó. Determine um valor de x. Observem que aqui, ó, no exercício não está dizendo, mas esse lado é paralelo a esse, ok? É um exercício de vestibular, tá? Determine x. Bom, toda vez que você traçar um segmento paralelo, aqui, ó, a um triângulo, ó, ou uma reta, vai formar dois triângulos semelhantes. Robson, eu tenho dificuldade. O que você pode fazer? Desenhe os triângulos separados. Aqui, ó, para te ajudar. Esse ângulo é θ, tá? Peraí. Vou fazer assim para ficar melhor. Esse ângulozinho aqui é θ. Aqui tem 2 metros. Tá vendo? O triângulo maior é esse aqui. Ó. Aqui é θ. Tem que tomar muito cuidado, tá? Aqui mede 8 metros. Esse ângulo aqui também é θ. Opa! Bom, como esse ângulo aqui é θ, e se eu passar uma reta que vai interceptar o triângulo de dois lados distintos, então esse ângulo e esses são ângulos correspondentes, logo são congruentes. Então aqui é θ. Pelo caso ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Agora eu posso aplicar a proporção entre os lados. Observem que aqui é 12, ok? Então o que eu vou fazer? Vou chamar aqui de x. Aplicando a semelhança, nós fazemos o seguinte, ó. Esse ângulo aqui é comum, tá? Esse ângulo aqui é comum. Como os dois ângulos da base são congruentes, significa que esse triângulo é isósceles. Então aqui é 2 metros. Aqui também 8 metros. Aplicando a semelhança, né? Aplicando a razão entre os lados, eu tenho que oposto a esse ângulo está 8. Então 8 metros está para oposto ao mesmo ângulo 2 metros. Observe que a razão de semelhança é 4. 8 dividido por 2 é 4. Como eu comecei do maior para o menor, você continua. 12 dividido por x. Pronto, 8 vezes x, 8x. 2 vezes 12, 24. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 8 dá 3. Acabou. Quantos metros tem x? 3 metros. Observe que se você fizer 12 dividido por 3 também dá 4. Muito fácil. Vem com o tio Robson que aqui você aprende de verdade. Aqui é um exercício da Unesp, de vestibular. Olha que exercício fácil para você pegar e entrar no seu tão sonhado curso. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Está aqui. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio é simples, chama aqui de x. Toda vez que você tem exercício de prédio ou pessoa em pé, ou poste, ou haste, vai formar 90 graus com o solo, tá? O ângulo de incidência do sol nesse mesmo instante, com esses dois objetos próximos, é o mesmo. Significa que esse ângulo é congruente a esse. Logo, pelo caso ângulo, eles são semelhantes. Aplicando a razão entre os lados, x, e oposto a esse ângulo, também está para esse, oposto ao mesmo ângulo, porque o prédio aqui é como se fosse o triângulo que está escrito poste em cima ampliado. Então o lado correspondente é 5. Robson, posso começar do menor para o maior? Pode, não tem problema, obedecendo a divisão entre os lados. X está para 5, assim como, olha, 15 está para 3. Acabou. Você multiplica assim, ó. X vezes 3, 3x. 5 vezes 15, 45.
O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então nós vamos ter 45 dividido por 3. 45 dividido por 3 é igual a 15. Nossa, então quer dizer que a altura do prédio... Opa, desculpa, cometi um erro. Isso é normal, é ao vivo, não vou editar, vou deixar assim, tá? 5 vezes 15, 75. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Pessoal, eu não edito, para vocês verem que isso acontece com todo mundo. Ok, pessoal? Dê um like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações, vai me ajudar de verdade, porque aqui você aprende para que esse projeto continue, tá bom? Vamos chegar aos 1000 inscritos, 1000 likes cada vídeo, um passo de cada vez. Tchau, tchau, pessoal.